Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Uma multinacional com mais de 100 anos de história, com forte presença no Brasil, é uma das maiores 150 empresas do mundo e é também responsável por fabricar alguns dos maiores motores que conhecemos. Um líder na produção mundial de sistemas de produção de energia, tem um registro impressionante e hoje vamos analisar o mesmo. O episódio de hoje é dedicado à Cummins. Vamos a isso. Antes de começar, tenho sempre de vos pedir que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também alerto que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. A Cummins é um dos principais produtores mundiais de motores, geradores e outros componentes mecânicos necessário para autocarros, caminhões, máquinas de construção, agrícolas ou mesmo navios. Alguns destes componentes incluem filtros, turbos, sistemas de controlo, transmissões automáticas, geradores elétricos, baterias ou mesmo células de combustível. Assim que faz todo o sentido que o negócio da empresa se divida em 5 segmentos operativos. O segmento dos motores, que é responsável por construir e vender uma abrangente gama de motores a gasóleo e gás natural, desde unidades para veículos recreativos ou automóveis, até unidades para caminhões, navios ou máquinas de construção. O segmento da distribuição, que é o principal responsável por vender e distribuir os produtos e serviços, bem como prestar suporte aos clientes. Este segmento trabalha em parceria com distribuidores independentes em cada país ou simplesmente de forma independente. Este negócio abrange os mercados das regiões da América do Norte e Latina, Europa, China, África, Médio Oriente e Índia. O segmento dos componentes, que fornece os produtos para complementar os restantes setores, e separa os componentes em 5 categorias: soluções de emissão, tecnologias de turbo, filtros, eletrónica e transmissões automáticas. Depois temos o segmento dos sistemas de energia. Este segmento é responsável pelo desenho, fabrico, venda e suporte de sistemas geradores de energia, que vão desde os 2 kW aos 3,5 MW. Por fim, o segmento da nova energia está relacionado com a aposta na produção de soluções de hidrogênio e motores totalmente elétricos ou híbridos, bem como nos componentes dos mesmos, como baterias e células de combustível. Este segmento ainda está numa fase primária de investigação e desenvolvimento, pelo que ainda não é um segmento maduro com vendas apreciáveis. No entanto, a empresa tem já um portfólio admirável de clientes ou possíveis parcerias estratégicas espalhadas por diferentes tecnologias. Estes segmentos têm as suas próprias fábricas dedicadas, quer nos Estados Unidos, quer no exterior. O Brasil, por exemplo, tem 2 plantas de fabrico, uma de motores e outra de componentes, ambas em São Paulo. A Índia é outro país onde a empresa tem uma forte presença, com mais de 9 fábricas espalhadas em cidades distintas. Além destes segmentos, a empresa opera também parcerias com outros distribuidores ou fabricantes, especialmente na China, que rendem alguns milhões todos os anos. Por exemplo, em 2001 foram mais de 500 milhões de dólares. As receitas da empresa estão maioritariamente concentradas no mercado dos Estados Unidos, com a Europa e China a serem posteriormente as mais relevantes, e é notório o crescimento da receita e EBITDA nos últimos 20 anos. Olhando para o peso de cada um dos segmentos, é fácil perceber que o segmento dos motores é o que mais receita gera à empresa, seguido muito próximo pela distribuição e pelos componentes. Como mencionei, o segmento das novas energias ainda não é lucrativo e por isso vemos uma entrada negativa no EBITDA de 223 milhões. Outra informação relevante é que estes segmentos fazem vendas entre si e essa interligação é eliminada pela última entrada no registro. Aqui a receita do ano passado tem um registro fantástico quando comparada com 2020, com crescimentos superiores a 20%, mas este não é o melhor dos anos para comparar. A pandemia afetou a empresa, naturalmente, e os números de 2021 mostram uma recuperação para praticamente os valores de 2019. À primeira vista, a redução da margem bruta nos últimos 3 anos poderia indicar pressão da concorrência, mas a empresa justifica-se com os maiores custos de deslocação que ainda não normalizaram. A nível de balanço, a posição da empresa é muito saudável, com mais de 2 mil milhões de dólares em caixa e ativos muito superiores aos passivos, quer correntes,
quer no total. A dívida a longo prazo não parece ser preocupante, com apenas 3 mil milhões e meio de dólares, mas é algo que vamos estudar mais lá para a frente. A nível de fluxos de caixa operativos, o cenário mostra um decréscimo desde 2019, mas este ano justifica-se com a normal compra de inventários que a empresa fez para suprimir os problemas de abastecimento. Poderíamos eventualmente normalizar o valor, mas agora não é muito importante. Reparem como a empresa pagou mais de 800 milhões de dólares em dividendos e gastou ainda mais de 1,4 mil milhões em recompra de ações. Antes de passarmos à análise dos números, a Cummins está a finalizar a aquisição da Meritor até final deste ano e isso deve representar um custo de 3,7 mil milhões de dólares, parcialmente financiados com dívida. O objetivo passa por adicionar produtos diferentes ao seu portfólio, que inclusivamente serão agnósticos ao tipo de propulsão, podendo assim ser utilizados por diferentes veículos. Olhando para os últimos 10 anos da empresa, vemos que a receita tem crescido a 3% ao ano, ali pelo meio nota-se a quebra do ano 2020, mas tirando isso é um crescimento sólido. O EBITDA também apresenta um crescimento anual perto dos 3%, mas inferior e representa normalmente 15% da receita. Isto vai ser importante dentro de momentos para as estimativas que vamos fazer. A nível de dívida, a empresa apresenta um crescimento de 10% anual, o que levanta imediatamente alarmes por todo lado. No entanto, o dinheiro em caixa é também ele muito elevado e cobre mais de 60% do valor total da dívida. É certo que a empresa vai usar parte desse capital na aquisição que vimos anteriormente e a dívida vai também ela aumentar, mas a alavancagem da empresa pode dar-se ao luxo de ser esticada. Aliás, não é por acaso que a Cummins recebeu um dos ratings mais seguros que existe de ambas as agências, a Standard & Poor's e a Moody's. Além disso, a dívida a longo prazo está estruturada de forma cíclica, com apenas 3 parcelas a terem taxas mais elevadas e que representam aproximadamente 900 milhões de dólares. Assim que, por enquanto, são tudo excelentes sinais da forma como a empresa tem vindo a ser gerida. Os fluxos de caixa operativos cresceram a 4% ao ano, com um capex que flutua entre os 500 a 740 milhões, o que praticamente é um terço dos mesmos. Já sabem o que vou dizer a seguir, certo? Esta parte é o mais importante, é aquilo que queremos ver sempre que analisamos uma empresa. São os fluxos de caixa livres a crescerem a 6% ao ano. No entanto, reparem como o valor de 2012 é muito diferente dos restantes. Se contar apenas os últimos 9 anos, o crescimento desce abruptamente para quase 1%. Não que isto seja algo negativo, mas claramente desvanece o sonho que o número inicial alimentou. A empresa, ainda assim, é uma máquina de fluxos de caixa livres, que normalmente rondam as 17 vezes, o que representaria uma capitalização de mercado de 25 mil milhões de dólares. Ora, como a capitalização atual está nos 29 mil milhões, isto pode sugerir uma sobrevalorização dos mesmos. A nível de emissão da dívida, a empresa em 2020 emitiu praticamente metade da dívida que tem atualmente para fazer face às adversidades da pandemia, mas que acabou praticamente na conta à ordem. A empresa pagou um dividendo de 800 milhões de dólares, que representa metade dos fluxos de caixa livres, o que se traduz numa segurança extra e muita margem para subir o mesmo. Para fazer o pleno, vemos que a empresa tem recomprado ações e reduzindo as mesmas em 2,5% ao ano, o que é mais uma forma de retornar valor aos acionistas. O múltiplo EV/EBITDA historicamente ronda as 8,7 vezes, um valor abaixo da média para o mesmo setor. Passando para as estimativas do EBITDA para os próximos 10 anos. Eu uso o valor que a própria Cummins publica para 2022, de 4 mil milhões de dólares, e também a sua estimativa para 2031. Este valor foi retirado das previsões da receita da empresa para o ano 2030, que, assumindo os tais 15% que vimos no início, transformação do EBITDA, representa pouco mais de 6 mil milhões de dólares. Se multiplicar este valor pelo múltiplo histórico de 8,7 vezes, tenho um valor da empresa de quase 55 mil milhões de dólares. Ao assumir que a empresa mantém a mesma alavancagem e continua a recomprar as suas ações, mas a metade da velocidade atual, o valor em 2031 de uma ação seria de 422 dólares. Uma valorização anual superior a 7%, sem contar com o dividendo, que facilmente ultrapassaria os 10% no total. É sem dúvida muito atrativo. Usando os fluxos de caixa dos acionistas, e eu estou a usar a média dos últimos 10 anos, estimo crescimentos entre 1 a 8%, dependendo do cenário, com um crescimento à perpetuidade de 1,5%. Obtenho um valor intrínseco de 200 dólares. Isto
Obviamente espera um retorno anual de 9%. Se queremos um retorno anual de 10%, então o valor intrínseco rondaria os 176 dólares. O método de desconto do dividendo, caso o mesmo suba 6% este ano e para um retorno anual de 9%, coloca o valor justo da ação nos 193 dólares. Pessoalmente, esta análise fez-me conhecer esta empresa de tal forma que coloquei uma ordem no mercado para comprar a mesma a 190 dólares. Vou muito provavelmente ter de esperar mais um par de semanas para que isso aconteça, já que tecnicamente, apesar de estar numa tendência negativa, dentro do canal que vem na imagem, vai muito provavelmente testar a média das 50 semanas para voltar a cair. Se ambas as médias se cruzarem de 50 e 100 semanas, é um sinal negativo e pode, eventualmente, disparar uma queda abrupta no preço. Ainda assim, gostei muito da empresa e acho que a aposta na transição para motores com outras fontes de combustível vai ser importante no futuro. A cota de mercado de veículos elétricos está a crescer e isso também se traduz para outros tipos de transporte que são precisamente o nicho de mercado da Cummins. A adoção do mercado de veículos de emissão zero pode muito bem mais do que duplicar a receita da empresa nos próximos 20 anos e é um segmento que a empresa estima ter um mercado de mais de 100 mil milhões de dólares, ao que a empresa pretende capturar entre 6 a 13% até 2030. Por outro lado, um dos pontos negativos é que a empresa está dentro do segmento dos componentes a procurar desfazer-se da linha de filtragem que hoje em dia representa 5% da receita total e pode acarretar eventualmente custos extras caso se confirme um spin-off. Esta semana os mercados continuaram mais uma vez a mostrar resultados negativos e os principais índices norte-americanos fecharam a 7ª semana consecutiva no vermelho. Isto é algo que, por exemplo, para o Dow Jones já não acontecia há 90 anos, o Nasdaq e o S&P apenas desde o ano 2001. E se o Nasdaq já se encontra num bear market há algum tempo, o S&P 500 foi salvo na última hora desta sexta-feira, conseguindo assim adiar esse rótulo. Este tem sido um ano negativo para quase todas as classes de ativos. Os únicos que se salvam são realmente o petróleo, as matérias-primas, o dólar e, numa posição mais neutra, o ouro. Dentro dessas matérias-primas, nada se compara com a valorização do gás natural. O trigo, os derivados do petróleo, como a gasolina ou o gasóleo, o milho, o algodão e a soja, por exemplo, sofreram todos aumentos só em 2022 de mais de 30%. Ora, este tipo de custos nas matérias-primas acaba por se fazer sentir pouco tempo depois na economia com o aumento generalizado dos preços dos produtos e isso não acontece só na Europa ou Estados Unidos. O que estamos a viver é algo generalizado e que vai trazer consequências nefastas ao nosso estilo de vida. O Reino Unido, por exemplo, acabou de publicar os últimos dados da inflação e atingiu os 9%, valores que não se viam há 40 anos. As empresas começam a mostrar que não conseguem passar todos os custos para os consumidores e os investidores amedrontam-se. Olhem para o exemplo da Walmart ou da Target. Assim que é normal que te sintas tentado a vender as tuas posições e comprar quando a situação melhorar. Afinal de contas, o cenário está muito feio nesta altura. Mas quero lembrar-te que, por muito feio que esteja, não será eterno. O problema é que não sabes quando vai melhorar e, se por exemplo tivesses perdido os 10 melhores dias de mercado da última década, os teus retornos seriam negativos. Apenas 10 dias e os retornos seriam negativos. E adivinha lá quando ocorreram a maior parte desses dias. Foi precisamente durante as correções. Assim que não entres em pânico, deixa isso para outros investidores. Esta semana, por exemplo, houve um dia em que o meu portfólio estava a perder 3,5%, ou seja, mais de 1.400 euros em apenas um dia. E eu continuo a reforçar as minhas posições em boas empresas com bons modelos de negócio que dentro de 5, 10 ou 15 anos ainda cá estarão. Por falar nisso, o portfólio fechou então nos 25% de valorização e recebi já 51 dólares em dividendos neste mês de maio. No que respeita a compras, esta semana reforcei as minhas posições na Endeavour Mining, Alphabet e Viva Systems, todas com episódios disponíveis, assim que, se tens interesse em conhecer um pouco mais o negócio de cada uma, dá uma vista de olhos. Para finalizar, uma menção honrosa para a American Tower, que subiu o dividendo em 2%, sendo esta a segunda subida este ano. Da minha parte, é tudo por hoje. Peço-vos que deixem o vosso like, subscrevam, sigam-me no Instagram, onde subo conteúdo durante a semana, partilhem a vossa opinião na caixa de comentários. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.